Pronto. Tá? Ó. Tá. Professor, Diga. Hã? Ainda vou falar. Tá? Ah, antes de começar, tem um teorema. a segunda chamada é só para quem faltou a prova. É só para quem faltou. Tá? Em vez eu vou adiantar aqui e falar do teorema. No cálculo, você tem que terminar o curso do cálculo, tá? Sabendo bem 5 teoremas. Primeiro é o teorema do valor intermediário. Você tem que saber manipular esse teorema, usar. O outro teorema é a regra da cadeia, tá? Que é como você deriva a função composta. O outro teorema é o teorema do valor médio, fundamental. Teorema do valor médio, aí são tudo com derivada. O outro teorema é o teorema fundamental do cálculo, as duas versões, aí é teorema para integral. E outro teorema é o teorema da função inversa, que dá a derivada da função inversa. Então são 5 resultados, você tem que levar lá para o cálculo 2. Você tem que sair dominando. Primeiro, teorema do valor intermediário. Segundo, teorema é a regra da cadeia. Tá? Teorema valor médio. Teorema fundamental do cálculo e o teorema da função inversa. Esses são 5 resultados fundamentais do curso de cálculo que todo aluno tem que saber. E é tudo teorema. Tá? Só um deles não tem a ver com derivada, que é o teorema do valor intermediário, tá? Que diz o seguinte, o teorema do valor intermediário, ele diz o seguinte, teorema. Tá? Cuja demonstração não está no nível, está nas notas, é só o enunciado, mas cuja demonstração não está no nível desse curso, que é um resultado topológico, só usa continuidade. Você não precisa, e não usa nada de derivada para demonstrar. Ou seja, todo conhecimento que vem depois não é usado na demonstração desse teorema. Esse teorema diz o seguinte, sejam f uma função e AB reais com A menor do que B. O teorema diz o seguinte. É o teorema do valor intermediário. Se F é contínua, se F é contínua, no intervalo fechado AB. Tá certo? Terceiro, o valor F de A é diferente do valor F de B. Tá? E o C está, e o C pertence ao intervalo IC
pertence ao intervalo aberto com extremos f de A e f de B. Por que que eu digo isso? Porque eu podia botar intervalo f de A, f de B. Mas eu não sei quem é maior do que quem. Eu só sei que o f de A é igual a f de B. Então, se o C... Outra maneira de escrever isso é se o C está entre f de A e f de B. Então, se essas três coisas acontecem, então existe um C no meio do intervalo aberto AB, tá? Existe um x0 no meio do intervalo aberto AB, tal que f de x0 é C. Esse é um teorema de fácil entendimento, mas de demonstração complicada. Tanto é que não dá para dar uma demonstração aqui para vocês. Mas eu vou enunciá-lo logo e vou ver umas aplicações futuras, tá? Então, quais são as hipóteses? F é contínua no intervalo fechado AB. Segunda hipótese, f de A é, essa é a primeira, f de A é diferente de f de B. E o terceiro, C está entre f de A e f de B. É essa a leitura que eu faço do que aqui está escrito. Então, qual é a conclusão? Existe um x0 no intervalo aberto AB, tal que f de x0 é C. Vou verificar esse teorema geometricamente, tá? Nós já vimos o seguinte, o que significa uma função ser contínua no intervalo que é, em termos de gráfico. Se uma função é contínua no intervalo, o gráfico é um arame, é um contínuo, não tem quebra. Então vamos fazer um desenho aqui, para você ver que esse teorema é plausível. É aceitável, é razoável. Então observe aqui. Vou colocar sem perda de generalidade, vou desenhar no primeiro quadrante, só para facilitar o entendimento, porque didaticamente fica melhor. Vou desenhar no primeiro quadrante, mas isso não interfere na generalização do resultado, na generalidade do resultado. Então você tem aqui o A menor do que B, está aqui o A. Está aqui o A, está aqui o B. Aí você tem um valor f de A, certo? Você tem um valor, digamos que o f de A esteja aqui. Então o gráfico da função passa por esse ponto. Está aqui. Digamos que o f de B esteja bem aqui. Ó. Então o gráfico passa por que ponto? Por esse ponto aqui. Enquanto B é f de B. Então passa por aqui. Esse teorema não está na aula 16, tá? Eu acho que eu não coloquei na aula 16, coloquei na aula para frente, mas eu vou pegar. Então está aqui. F de A diferente de F de B, tá? Estou desenhando. A função é contínua no intervalo fechado. Significa que ao longo do intervalo o gráfico é um arame. É uma coisa contínua. Então a função pode sair daqui, ela pode se rebelar, querer subir lá para cima, mas ela tem que voltar e o quê? Vir para cá. Não é? O gráfico de uma função que é contínua, do intervalo fechado a B. Aonde está o C? Aonde está o C? O C está no intervalo aberto de extremos f de A e f de B. Isto é,
o C está entre os valores f de A e f de B. Então, o C, digamos, está por aqui. Ah, meu amigo, não tem jeito. Se eu, a partir de C, traçar uma reta paralela ao eixo das abscissas, o que é que vai acontecer com essa reta? Vai intersectar o gráfico. Enquanto ela intersecta nesse ponto, esse ponto tem uma abscissa x0. E quem é o f de x0? É o C. E onde é que está esse ponto? Está entre A e B necessariamente. Entendido? Quer dizer, geometricamente é aceitável o teorema. Agora, demonstrar isso, demonstrar mesmo, tá? Escrevendo, certo. Tá, diga. É obrigatório que essa função ela não ser errada? Quê? Ela não ser uma reta. Ela pode ser uma reta também. Pode ser uma reta também. O importante é que ela seja o quê? Contínua no intervalo fechado. Quais são as hipóteses desse teorema? Quais são? A função f é contínua no intervalo fechado. F de A é o quê? Diferente de f de B. E C pertence ao intervalo aberto de extremos f de A e f de B. Ou seja, C está entre f de A e f de B. Se isso acontece, existe x0 no intervalo fechado AB, tal que a imagem de x0 pela f é o C. Esse teorema, rapaz, tem muitas implicações. Uma delas é a implementação de um método numérico para encontrar a raiz de uma função num certo intervalo. Olha aí, com a aproximação que você queira. Mas primeiro, vamos ver o seguinte. Esse teorema é um teorema de existência. Ele não é de existência e unicidade. Ele diz que existe, mas ele não diz que existe só um. Mesmo porque pode ser que não exista só um, x0. Olha essa situação aqui, ó. E essa lista, hein, professor? Hã? E essa lista? Rapaz, eu não esqueci de trazer a lista hoje, ó. Sacanagem, né? Mas eu esqueci de trazer. Pronto. Não tem lista hoje. Mas a presença de vocês é uma coisa maravilhosa. Obrigada. Você não prefere falar para ninguém, não? Ó. Ou seja, podem ir para a fila do RU. A fila já deve estar quilométrica. Ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Aí, pessoal, ó. Já vai para o RU. Ó. Tá aqui? Nessa situação. É, só de Guanabara. Ó, você pega o C aqui, ó. Esse C. Silêncio. Vão com calma. A fila não vai aumentar se você chegar. Tá, não. Ó, para esse C aqui, ó. Eu tenho quantos pontos? x1, x2, x3. Tá? Aí um corolário desse teorema, é o seguinte, ó. Outra coisa, ó. Outra coisa. Para a veracidade desse teorema, não precisa que a f seja contínua no intervalo fechado. Basta que a restrição da f ao intervalo fechado seja uma função contínua. Porque o domínio da f pode ser maior do que o intervalo fechado AB. E o que eu preciso é que a f seja contínua no intervalo fechado. Ou seja, ela seja contínua em todos os pontos do intervalo aberto e seja contínua pela direita em A e seja contínua pela esquerda em B. Isso basta, tá? Isso basta. E aí você tem o seguinte corolário desse teorema, que diz o seguinte, ó. Seja um f uma função,
sejam f uma função, tá? E AB números reais com A menor do que B. Se f de A, se f é contínua em AB fechado e f de A vezes f de B é um número negativo, ou seja, f de A e f de B têm sinais contrários, opostos, então existe C no intervalo fechado AB, tal que f de C é zero. Por quê? Porque se f de A e f de B têm sinais contrários, o zero está entre f de A e f de B. E aí, existe um C no intervalo aberto AB, tal que f de C é zero. É porque isso aqui é o caso em que a reta, o eixo das abscissas, está passando por aqui, ó. Tá? Então vai tocar o gráfico e, tá bom? O eixo das abscissas está passando, então bem imediato. E aí você vislumbra um algoritmo para achar essa raiz, ó. Olha aqui, um algoritmo para achar essa raiz. Ó, vou só dar o esboço do algoritmo. E você já pode até implementar na linguagem que você quiser. Ó, deixa eu apagar isso aqui. Desenhar tudo. E aí você tem, ó. Olha aqui. F de A vezes F de B. F de A vezes F de B. Negativo, ou seja, eles têm sinais opostos. E aí por que que isso é... Ó, como é que eu acho uma raiz? Ó, olha aqui, ó. Um algoritmo. Está aqui o A, está aqui o B. Aí você tem, digamos, F de A negativo, tá? F de A negativo, a função passa por esse ponto, que é o ponto A, F de A. E você tem F de B positivo. Você tem um ponto B, F de B. E a função F é contínua em AB. A função F contínua em intervalo fechado, ou sua restrição contínua. Aí eu quero encontrar uma raiz dessa função nesse intervalo, ou seja, eu quero encontrar C tal que f de C é zero. Hã? É um ou mais, mas vamos achar um. Então, basicamente, quando o x é igual a zero? O quê? Eu quero achar uma raiz. Eu quero resolver a equação f de x igual a zero. É quando o y é zero. Tá certo? Então eu tenho. Observe que eu já estou passando para vocês que eu tenho A e B, onde f de A é negativo, f de B é positivo, ou o contrário. Mas eu posso também encontrar isso. Aí isso resolve o seu problema. Eu posso ir localizando as raízes, tá? Então vamos partir daqui e achar uma raiz aí no meio. O que é que eu faço? Eu calculo um ponto Z1, que é a média aritmética de A e B. Se o f de Z1 for zero, eu já achei uma raiz. Tá? Aí o f de Z1 pode ser o quê? Pode não ser zero. Provavelmente não vai ser. Aí ele ou é positivo ou é negativo. Admita que ele é negativo. Ou seja, está aqui o... Admita que ele é positivo. Quer dizer, é mais ou menos o conceito da possibilidade? é.
Aí você vai achar por a proximidade. Suponha que f de Z1 é positivo. Suponha que f de Z1 é positivo. Aí por esse teorema, aonde tem uma raiz com certeza? Entre A e Z1. Mas pode ter também. Pode ter, mas eu não garanto. Pode ter. Eu garanto com certeza, por aquela proposição, que entre A e Z1, nessas condições, vai ter uma raiz. Tá? Aí eu pego Z2. Nesse caso, se f de Z1 é positivo, quem é Z2? A mais Z1 sobre 2. Aí eu calculo f de Z2. Tá certo? F de Z2. Aí F de Z2, digamos que seja negativo. Se for zero, ótimo, eu encontrei a raiz. Se não, suponha que F de Z2 é negativo. Então você tem o Z2 aqui, F de Z2 é negativo. Tá para cá. Então eu vou ter uma raiz aonde? Entre Z2 e Z1. Aí eu calculo Z3. Z3 quem é? Z1 mais Z2 sobre 2. Aí eu vou lá e calculo F de Z3. Se F de Z3 for zero, tem uma raiz. Se não, pode ser positivo ou negativo. Suponha que agora é positivo. Está aqui o Z3. F de Z3 positivo. Onde é que está a raiz? A raiz não. Artigo definido não faz sentido. Eu tenho uma raiz aqui no meio. Aí o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu calculo Z4 como sendo o quê? Z2 mais Z3, né? Sobre 2, né? Porque vai estar aqui, né? Não é? Não é? Ó. D1 mais Z2 sobre 2. F de Z3 positivo. Então vou ter com a raiz no meio. Tá certo? A raiz, eu sei que a raiz vai estar aqui. Agora, observe uma coisa. Qual é a distância, tá certo? Qual é a distância entre o A e o Z1, tá? O A é como se fosse, nessa situação aqui, o A é como se fosse o Z0. Z0, tá? Qual é a distância entre o Z0 e o Z1? É menor, é igual a quê? É igual a B menos A sobre 2. Qual é a distância entre o Z1 e o Z2? É B menos A sobre 2 ao quadrado. Qual é a distância entre Z2 vai achar quem é o próximo? Quem é? É o Z3, né? Aí o Z3, a raiz está entre quê? Está entre Z2 e Z3. Então, qual é a distância entre Z2 e Z3? Quem é? É B menos A sobre 2A terceiro. Ou seja, esses números que você vai encontrando, a raiz vai sempre estar entre esses dois, tá certo? E qual é a diferença aqui? A diferença vai diminuindo. Então, a raiz, você vai conseguir achar a raiz com uma proximidade tal, tá certo? Com o valor, com a proximidade desse último aqui, desse último, Zn. Ou seja, o fato é que a sua raiz menos o Zn, o fato é, porque isso aqui vai mudando. Você pega para dizer 2Z3, né? Mas podia ser, se tivesse aqui, ser o Z3 ou o Z1, mas o fato é, a diferença entre a sua raiz e o Zn, ela é menor que B menos A sobre 2 elevado a N.
Ou seja, essa sequência Zn, ela vai convergindo para quem?